Olá, gente, boa tarde. Hoje eu vou estar falando aqui com a Narjara, outra consultora da GoNorte. A gente vai estar comentando o anúncio feito pelo ministro da Imigração, Mark Miller. Eu vou estar também respondendo algumas perguntas diretas de vocês. Eu tenho respondido algumas perguntas, mas muito poucas que eu tenho recebido no Instagram e por e-mail, porque eu estava até o momento com reuniões com outros consultores, reuniões com agências de intercâmbio, vendo as possibilidades que nós temos para ajudar vocês a concretizar esse projeto Canadá, principalmente daqueles que ainda não deram entrada, né? Então eu sei que essa notícia pegou todo mundo meio de surpresa, mas não se preocupe que eu acredito que o sonho tem muitas opções para serem avaliadas e eu vou estar aqui com a Narjara respondendo as perguntas de vocês. Podem começar a mandar pergunta, tem a equipe da GoNorte olhando. Assim que eu estiver recebendo aqui, eu vou estar comunicando com vocês, respondendo. Fala, filhão, seja bem-vindo. A gente precisa também marcar alguma coisa aí para falar com os seguidores do Fala Filhão, né? Gustavo, Conexão Vancouver, bem-vindo. Oi, Najara, tudo bom? Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde. Então, hoje a gente acordou, né? Eu estava em consulta o tempo todo, estava conversando Joel, Tio Canada. Hoje a gente tem uma gravação para responder a galera da Tio Canada aí. Todas as perguntas que vocês estão enviando para o Joel serão respondidas. E eu e a Najara tivemos reunião também hoje, sentamos para conversar. E eu tomei ousadia, eu queria até compartilhar isso com vocês. Eu tomei ousadia de escrever diretamente para o ministro da Imigração e para o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, pedindo que ele, por favor, reconsiderasse a decisão em relação ao work permit dos cônjuges, porque eu entendo que isso afeta, sim, diretamente as famílias que estão vindo para cá como estudantes. Então, eu estou compartilhando isso com vocês para que vocês saibam que eu entendo perfeitamente a preocupação que vocês estão passando, enfrentando nesse momento. Principalmente aqueles que estão com a aplicação para ser enviada agora, essa semana ou nas próximas. Paula, seja bem-vinda. Paula do Paula no Canadá também está acompanhando as notícias aí de perto. Eu conversei com a Paula hoje, a gente vai estar programando alguma coisa para esclarecer as dúvidas dos seguidores da Paula. E aí, Najara, a gente recebeu esse comunicado que pegou todo mundo meio de surpresa, né? A gente já esperava uma redução na emissão dos vistos de estudo, a gente já esperava que houvessem mudanças em relação aos estudantes internacionais, mas foi muito além do que os consultores de imigração e do que as escolas e colleges estavam esperando. Qual é a sua ideia geral? A gente vai bater aqui ponto por ponto, mas qual é a sua primeira impressão em relação ao anúncio que foi feito? É verdade, Renata. Pegou todo mundo de surpresa, porque, na verdade, as conversas já se iniciaram ano passado, né, em relação a ver um cap. Eu participei, inclusive, de uma reunião com uma representante do governo em que ela esteve numa instituição de ensino em BC, a Langara College. Eu estava naquela reunião e ela perguntou no college qual era a opinião, o que eles achavam sobre haver um cap. Isso ocorreu no início do ano passado, em 2023. E as instituições são contra o cap. Todo mundo foi unânime, todo mundo achava, né, que o cap não era a solução para resolver problema de housing ou do custos de moradia ou de saúde, né? Então todo mundo né, foi assim unânime em dizer que não era a solução, né, para o Canadá, mas, né, no desenrolar então de 2023, o ministro Mark Miller decidiu que precisava, né, agora dar uma freada aí no número de aprovações, né, de novos international students. Uma coisa, Najara, que eu queria comentar para talvez as pessoas não entendam por que desse cap ou por que eles estão falando sobre isso. Para quem está aí no Brasil ou outro país e não está entendendo o que está acontecendo, nós estamos nos preparando para as eleições do ano que vem. Tudo isso causa uma pressão no governo para que eles respondam às necessidades da comunidade e uma dessas necessidades em relação à moradia. Então, a Uhum. gente tem enfrentado aqui um alto custo dos aluguéis e falta de moradia para as pessoas que estão chegando. Infelizmente,
uma forma que eles encontraram, né, de responder a essa necessidade foi reduzindo o número de estudantes internacionais. Para quem não sabe, a Najara trabalhou na UCW e no Langara College, não foi isso, Najara? Ela é consultora de imigração licenciada e trabalhou tanto para o Langara como a UCW. Então, ela tem uma visão, não somente como consultora de imigração, trabalhando com vistos e processo de residência permanente, mas ela tem a visão também de quem trabalhou na instituição de ensino. E por isso eu acho importante vocês ouvirem o que ela tem para falar, porque ela tem a visão desses dois mundos. Verdade, verdade. Lá a gente acaba vendo muitas situações, né, em relação ao que acontece com international students, quais são as maiores dúvidas e o que que acontece, né, Renato? Mas agora nos comentários estão nos perguntando aqui o que que é CAP, tá? CAP é o limite, é colocar um limite no número de aceites de international students. Antes não havia CAP, né, Renata? Era Então, não 30, né? havia cap do que a gente soubesse oficialmente. Isso eu quero enfatizar para vocês. A gente ficou sabendo dos anúncios que foram feitos, inclusive desde sexta-feira está se falando sobre isso, que os números que eles receberam de estudantes internacionais aumentou muito depois da pandemia. Os colleges, teve uma matéria que eu compartilhei nos meus stories, que foi a matéria do Toronto Star, falando inclusive que tem uma organização de colleges e universidades chamada Universities Canada, que recebeu o memorando que falava exatamente sobre a necessidade de redução de visto de estudantes em 23%, que era a taxa que existia antes da pandemia. Então, assim, tinha um número que eles recebiam e esse número foi aumentado recentemente. Segundo o reitor, que não quis se identificar, houve uma necessidade de aumentar o número de vagas para os estudantes internacionais por questões de que esse mercado estava sofrendo muito pela falta de estudantes que eles tiveram durante a pandemia. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu estou compartilhando isso com vocês. Agora, o que vocês vão ver nas próximas semanas vai ser uma briga interna entre os colleges e universidades com o governo. Então, vai haver uma pressão dessas instituições para que o governo flexibilize isso. Eu não acredito que você vai ver vistos negados de pessoas que estão matriculadas em colleges renomados, colleges públicos e respeitados e têm sua comprovação financeira em dia. Porém, o ministro da Imigração anunciou que ele vai estar destinando um número de vagas, né, para os estudantes internacionais para as províncias. Então, as províncias que estão tendo dificuldade de receber esses estudantes internacionais terão um menor número de vagas. Como que isso vai chegar até o aluno? Eu acredito que os alunos que tentarem um determinado college, matrículas, e esse college tem uma cota que será destinada para as províncias, e as províncias vão dividir as cotas entre as universidades, é possível que você não consiga a vaga que você quer. Então, o que é que você deve fazer se você quiser garantir uma vaga em um determinado college? Entrar em contato imediatamente com o consultor educacional. Nós, da Gonost, temos parceria com algumas consultorias educacionais e já começar o seu processo de admissão para esse determinado college, porque você corre o risco de ficar sem essa vaga. Concorda com isso, Najara? Sim, Renata, é uma ótima medida já se adiantar e verificando, né, e alinhando com o seu agente educacional. O segundo ponto que eles mencionaram aqui foi a questão do attestation letter. E isso afeta todas as aplicações de visto de estudo a partir de hoje. Fala um pouquinho, Najara, da attestation letter. Bem, o attestation letter, pessoal, a medida, né, inicia-se a partir de hoje, em que, a partir de agora, qualquer aplicação de study permit vai precisar receber esse attestation letter da província que você está aplicando para o study permit, tá? Para poder estudar. Mas as províncias, tá, pessoal, elas têm até 31 de março para poder estabelecer um sistema de processamento desses attestation letters. Então, nós não temos maiores informações ainda de como que vai funcionar a aplicação,
tá? Qual é o sistema que utiliza, como é que vai funcionar, como é que se aplica, como é que recebe. Então, nós estamos aguardando ainda para saber, né, as medidas que vão sair, as informações nos próximos dias de como vai fazer para ser processado esse attestation letter pelas províncias, tá? Mas vai funcionar, né? Nós acreditamos que seja parecido com o CAC, CAC, né? O CAC que já é emitido, né, por Quebec. Renata, pode explicar um pouquinho como é que funciona esse sistema do Então, CAC? todas as pessoas, todos os estudantes internacionais que aplicam visto de estudo para um college em Quebec precisa de uma autorização, que é uma carta, que a gente chama de CAC. Essa carta é enviada junto com a aplicação de visto. Então, saiu, inclusive, na página da imigração, já está atualizado lá, de quem não submeter essa attestation letter junto com a aplicação do visto de estudo hoje, terá a sua aplicação devolvida, tá? Então, o que que significa isso? Se você submete a sua aplicação de visto de estudo, você tem o seu curso para maio, o seu curso para setembro de 2024, você está aplicando agora, você precisa da attestation letter. A província tem até 31 de março para fazer com que o sistema funcione e emita essa attestation letter, só que a gente não sabe como, quando isso vai acontecer. É possível que a gente já veja as coisas acontecendo nessa semana. Apesar dessa notícia ser nova, de hoje, eu acredito que a imigração já devia estar em contato com os consulados, porque é muito complicado você definir uma data sem ter um planejamento, uma forma de agir. Então, as pessoas que estão para maio vão precisar dessas attestation letter agora. Eu Uhum. estava até cogitando a possibilidade de fazer o que é muito comum, é enviar a aplicação e colocar uma observação. Enviaremos a attestation letter assim que recebermos. Só que o problema disso é o risco da sua aplicação ser processada e retornar. Então, vamos evitar esse risco se não for extremamente necessário. Então, o ideal agora é esperar ver o que a imigração vai falar nos próximos dias referente a esse documento que é obrigatório a partir de hoje. Exatamente, Renata. Inclusive, a página do IRCC, com os detalhes, informações sobre o processamento de study permit, já informa lá que o attestation letter é necessário a partir de hoje, tá? A partir das aplicações feitas hoje, e que se não tivesse attestation, eles podem retornar a aplicação, tá? Então, Estão na perguntando aqui se é a pessoa que solicita o attestation letter ou se vai receber. É, imaginando que seja no formato de Quebec, imaginando, tá? Já que Quebec já tem um processo similar, imaginando que seja no formato de Quebec, o estudante terá que solicitar essa attestation letter, tá? terá que solicitar. Imaginando, vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas imaginando que seja no formato de Quebec, que é o que tinha saído na notícia na sexta-feira no Toronto Star, sendo no formato de Quebec, é o aluno que solicita. Exatamente. E por isso, mas assim, não significa que você tem que parar a sua aplicação, né? Acredito que é importante estar organizado com a documentação que precisa para aplicar, já vai verificando, né, tudo que precisa, para que no momento que sair informação, você já está pronto para poder solicitar o attestation que precisa fazer, né? Mas lembrando, né, Renata, que não tem cap mestrados, doutorados e pós-graduação, tá? É Não tem só os limite, cursos de gente. Então, college, esse né? limite, essa redução de 35% não vai afetar estudantes de high school, não vai afetar estudantes de mestrado, não vai afetar estudantes de doutorado, tá? Outro ponto importante que está criando maior confusão, assim, as pessoas estão muito confusas em relação aos estudantes de colleges privados que são parceiros de colleges públicos, que até hoje dava direito a esse estudante aplicar para o PGWP, que é o Post-Graduation Work Permit, uma autorização de trabalho que o estudante recebe depois da conclusão do curso. Infelizmente, se você é um estudante de college privado com parceria com o público, você não terá mais direito ao PGWP. Não é isso, Najara? Segundo o anúncio feito hoje, eles vão tirar esse benefício. Eu chequei agora
antes de falar, antes de entrar na live, tem um site do governo que dá para você checar a sua DLI, que é o Designated Learning Institution. Quando você coloca o nome lá de uma das instituições privadas que antes davam direito à PGWP, consta lá que ainda dá. Só que provavelmente esse site vai ser atualizado ainda dentro dessa semana, tá? Até o final dessa semana a gente vai estar vendo que vai mudar aquilo dali. Então, se você está interessado em fazer um determinado college, é importante você checar a DLI, conversar com seu agente educacional para ver se esse college dá direito à PGWP ou não. Estudantes de college público, de qualquer college público que não tenha, que não seja essa parceria privada e público, vai continuar tendo PGWP normalmente. Tem muita gente preocupada. Renata, vou perder o direito PGWP, já estou estudando no Canadá, me formo em mês tal, vou perder minha PGWP? Se o seu college é público, você não tem com o que se preocupar. Não é isso, Najara? Exatamente. College público continua a ser elegível para PGWP normalmente e quem está dentro do Canadá também, né? Com o Study Permit válido, já está aqui dentro, continua o processamento normal, tá? Quem está aqui dentro. E aí, você que está estudando no colégio privado público e que provavelmente não vai conseguir aplicar para o seu PGAP, por que que eu falo provavelmente? Porque tem gente que aplica e consegue, mesmo sem ter direito. Tá? Como que é feita essa decisão? É um erro do oficial que avaliou, mas isso acontece. Então, assim, se você está nessa situação, qual é a melhor opção para você nesse caso? A melhor opção para você é aproveitar o tempo que você está no Canadá estudando e trabalhando e conseguir uma oferta de emprego. Esse seria o plano ideal. Tentar uma oferta de emprego no tempo que você está aqui, podendo fazer suas entrevistas pessoalmente, podendo conversar com seu empregador. Então, a oferta de trabalho é uma solução para as pessoas que não vão poder solicitar o PGWP, tá? Sugere alguma coisa em relação a isso, Najara? Para o aplicante principal, que vem pelos estudos, né, Renata? Essas são as medidas, tá? A única, o único curso, né, que não vai ser elegível para PGWP continua privado, colleges privados, e agora essa parceria que havia antes entre o privado e o público também ela vai terminar. Então, em relação ao PGWP, é isso, tá? O restante todos continuam elegíveis. Uma notícia boa no meio de todo esse caos, de todas essas notícias pesadas, é que estudantes de mestrado, doutorado, pós, que antes eram de um ano só, um ano e meio, vão receber os 3 anos de PGWP, segundo o anúncio que foi dado hoje pelo ministro da Imigração. Então, pessoas que fizeram curso de um ano em universidades vão poder ter 3 anos de PGWP. Uhum. Agora, o que está afetando, eu acho que o que mais mexeu com todo mundo, e principalmente as famílias, é em relação à autorização de trabalho de cônjuges de estudantes internacionais. Segundo o que saiu hoje, nas próximas semanas, os estudantes internacionais que aplicarem para os seus vistos de estudos não poderão solicitar visto de trabalho para o cônjuge. E aí, como que fica essa situação? Somente estudantes que estiverem matriculados em mestrado ou doutorado poderão aplicar o visto de trabalho para o cônjuge, segundo o que saiu hoje, tá? Pode mudar amanhã, eu não sei, se depender de mim, muda hoje mesmo, mas segundo o que foi comunicado é isso. Família que quer vir, Najara, a pessoa está aplicando um visto de estudo, o cônjuge não vai ter direito a trabalhar. O que é que você recomenda? Bem, nesses casos, né, para quem não vai aplicar para o mestrado, o doutorado, a pós-graduação também está inclusa, né, Renata? Não está Não claro isso tá claro, né? no comunicado. No comunicado fala, eu estou com ele aberto aqui, mestrado e doutorado. Se a gente levar em consideração o anúncio anterior falando das pós, pode ser que pós-graduação entre, Uhum. mas no comunicado que saiu do ministro da Imigração mesmo, eu não estou falando das inúmeras matérias que estão sendo divulgadas, mas o que falou, que está no site aqui do governo, está falando mestrado e doutorado. Por enquanto
começar a adotar. Eu acredito que após entre, tá? É a minha hipótese aí, porque eles querem, né? Eles vão reduzir essa opção do Open Work Permit para spouse para college e undergraduate. Undergraduate programs são os programas, né, de college abaixo de um bacharelado, né? Os cursos de duração ali de 1 ano, 2 anos, tá? Então, acredito que entre. Vamos aguardar. Então, o que a Renata perguntou, né? O que As que seria opções. as opções, né? Nesse caso de você estar aplicando para um curso desses e não poder aplicar, né? Para o Open Work Permit do spouse. Então, pensando, existem várias soluções aí que a gente pode levantar, né? E uma delas vai ficar mais facilitado para aqueles casais, aquelas famílias em que o cônjuge já tem um trabalho remoto, né? Já tem um trabalho do Brasil e às vezes acaba vindo para o Canadá e já trabalhando para a empresa do Brasil, estando no Canadá. Então, essa é uma opção, né, Renata? Então, Eu estava trabalho conversando com a remoto. Najara, a gente teve uma reunião antes disso aqui, eu conversei com várias pessoas, e eu tenho algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês. Eu estou vendo aqui algumas mensagens apocalípticas, tipo, acabou, não dá mais, o sonho Sim, acabou. Gente, nenhum obstáculo é capaz de parar uma pessoa determinada, tá? Eu vou deixar isso bem claro para vocês. Se vocês forem pessoas determinadas, nada, nenhum obstáculo, nenhuma barreira vai impedir de você concretizar o seu objetivo, o seu sonho. Porque se eu fosse parar na minha vida, pelos inúmeros obstáculos, pelas inúmeras barreiras que eu já tive, eu não tinha chegado até aqui. Então, isso é um ponto que vocês têm que levar em consideração. Segundo, eu sei que essa notícia pegou todo mundo de surpresa, como pegou também alguns anos atrás, quando o governo anunciou que os cônjuges não podiam trabalhar, cônjuges de estudantes internacionais de colégio privado. Foi um choque também, todo mundo ficou. Outro anúncio que pegou todo mundo também foi quando o governo anunciou que estudantes de idiomas não podiam trabalhar. Também pegou e nem por isso as pessoas deixaram de realizar seus objetivos e se tornaram residentes permanentes e hoje são cidadãos. Recentemente, a gente teve um anúncio de Quebec, que os colleges privados de Quebec, que antes davam direito ao PGWP, não podiam dar mais direito ao PGWP. E isso também não parou as pessoas determinadas, as pessoas com objetivo de chegarem até aqui e realizarem os seus projetos, os seus sonhos e se tornarem residentes permanentes. Então, isso de fato é uma barreira, tá? Mas já acontecia de estudantes internacionais de colégio privado trazerem seus cônjuges para cá e conseguirem aqui dentro do Canadá formas de ficar. Quais são essas formas? Primeiro, se o seu cônjuge trabalha de forma remota, isso não vai te atingir. Ele vai continuar trabalhando de casa para o Brasil e você vai estudar e você vai conseguir o seu PGWP e você vai seguir a sua vida. Segundo, se o seu cônjuge pretende vir para cá te acompanhando, que ele comece a fazer um intensivo de francês. O Speaking and Listening francês, é o B5, pode te dar uma job offer sem LMIA, ou seja, sem gastos para a empresa. Essa medida é válida para o Canadá inteiro, menos Quebec. Então, existe a possibilidade real de você conseguir uma job offer aqui. Terceira opção, se você está com esse projeto de vir para o Canadá, que você busque as áreas de demanda das províncias e você invista naquela província de áreas de demanda para que você chegue e já consiga sua oferta de trabalho. Quarta opção, você entrar no mestrado. Gente, o MBA não vai ser afetado por isso. Quantas pessoas vêm para o Canadá fazer MBA? Quantas trazem seus cônjuges? Tem MBA que é mais barato até do que college. Tem um dos programas de imigração que eu mais gosto, que é o BCPNP International Postgraduate, que são mestrados que estão numa lista específica da província de British Columbia, que dá direito à residência permanente sem a necessidade de pontuação. Então, assim, existem opções que podem sim ser sondadas, que vocês podem estudar e ver se são viáveis de acordo com o seu background, o seu perfil. E eu queria incentivar vocês, sabe? Antes de desesperar, antes de ficar angustiado com uma primeira notícia, você olhar para o que você precisa para fazer o seu projeto acontecer. E é nesse ponto que entra eu, que entra a Najara, que entra as pessoas que são qualificadas, que estudam, que estão preparadas, que conhecem o mercado, que vão sentar com você, analisar o seu caso individualmente e fazer com que você chegue aqui da forma mais segura. Não é isso, Najara? claro, com certeza, Renata.
inúmeras estratégias e possibilidades que a gente pode estar auxiliando, né? Dependendo da análise do perfil da família, do casal, né? Identificar através desse perfil qual a melhor solução e estratégia para eles, né? Então, é bem como você disse, não é que acabou a entrada, acabou o sonho, ou não dá mais, né? Dá sim, pessoal, mas precisa refazer o plano, repensar o plano agora, a partir de agora, tá? É isso que é preciso ser feito. Com certeza. E eu trabalhei muito em muitas aplicações de pessoas que foram para um programa de colleges privados da província de New Brunswick, que é um programa que não dava direito ao cônjuge trabalhar. Eu vou te dizer, a maior parte dos meus clientes hoje já está no processo de residência permanente. Muitos cônjuges que acompanharam esses estudantes já conseguiram autorização de trabalho, muitos deles não precisaram nem aplicar para o Work Permit, já foram na fronteira e trocaram permit. Então, assim, a gente vê que de fato existem possibilidades. Ok, eu concordo, não era o que a gente esperava de ouvir do ministro da Imigração, não é o ideal. Eu estou lutando aqui, vocês podem ter certeza, tudo que eu estou podendo fazer, entrando em contato com o primeiro-ministro, com o ministro da Imigração, para tentar reverter essa questão do visto de trabalho para o cônjuge. Mas se não for revertido, não deixe que isso pare o objetivo de vocês, que pare o propósito de vocês, muito pelo contrário. Gente, para eu chegar até aqui, eu fiz 4 provas do IELTS. Se eu tivesse desistido na segunda ou na terceira prova, com certeza eu não teria aqui. Ah, porque é difícil, porque eu não vou conseguir, porque está tudo contra mim. A vida é assim, a vida é feita de obstáculos, a vida é feita de desafios. E a gente tem condições de vencer cada um deles. Basta estar preparado para isso. É verdade, Renata. Acho que o que todo mundo precisa nesse momento é uma mensagem, né, positiva de força, determinação e sem determinação, sem foco, sem objetivo, ninguém chega no Canadá. É preciso em qualquer tipo de plano, tá? Com Principalmente esse de certeza, mudança de país, com né? certeza. Um ponto que eu acho muito importante, vocês que estão aí me ouvindo e que estão com essa certeza toda, achando tudo isso muito confuso, muito complicado, comecem a fazer um estudo sobre o Canadá. Olhe a necessidade de mão de obra qualificada nas províncias. Estude as províncias, veja qual é a população, veja a taxa de emprego, a taxa de desemprego, comece a fazer o seu homework. Eu, como consultora, posso estar aqui falando uma coisa, você está aí do outro lado. Ah, mas ela está falando porque ela é consultora de imigração. Mas antes de eu ser uma consultora de imigração, eu sou uma imigrante. Uma imigrante que estava aí do lugar de vocês e que quando eu vim para cá eu também fiz essa pesquisa. Então eu incentivo, eu encorajo vocês a fazer essa pesquisa do mercado de trabalho para que quando você chegue aqui, você já chegue sabendo exatamente as vagas que você vai aplicar, o que você quer fazer, seu processo de carreira, de crescimento de carreira profissional, porque isso pode facilitar muito a sua residência permanente. Muitas perguntas aí, né? Eu estou olhando aqui, o pessoal está comentando que quem quer vai fazer acontecer, né? Quem quer vai e Exatamente. faz. Olha, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós somos brasileiros, tá? Brasileiros. Brasileiros fazem acontecer. A gente não desiste. É muito bom a gente deixar esse recado para o ministro da Imigração. Olha aqui, ó. Nós somos brasileiros e não vamos desistir. Nós vamos chegar aí e virar residente permanente e cidadão. Então, por favor, fique atento que não é qualquer medida que vai me fazer parar, não. E tem inúmeras estratégias e soluções que a gente pode adotar. Teve uma ainda que dá para incluir na sua lista, que nem foi mencionado ali, Renata, no que você citou, que é a LMIA, né? É possível obter LMIA, então, dependendo da posição, da ocupação que trabalha, né? Se o cônjuge vier junto e estiver com o Visitor Visa ou não estiver conseguindo Work Permit, tem essa opção de buscar obter LMIA, que é uma autorização, né, para aplicar para o Work Permit de alguma empresa, né, canadense. Falando assim, olha, vamos pensar aqui, gente. Você pode ter o LMIA, você pode ter o LMIA Exempt, que no caso
é quando você consegue uma job offer e tem o seu nível de francês intermediário no speaking e no listening. Você pode ter um Work Holiday Visa, se você tem cidadania de outros países, como, por exemplo, Portugal, Itália, Espanha. Você pode aplicar para uma autorização de trabalho e vir trabalhar no Canadá por até 2 anos. Ou seja, o Work Holiday Visa é uma grande oportunidade se você tem até 35 anos e tem dupla nacionalidade. Se você tem até 30 anos de idade e trabalha numa área de demanda no Brasil, você pode aplicar por Young Professional, que está aberto através de empresas credenciadas como a IESEC. Mas ainda eu acredito que se você entrar aqui no Canadá acompanhando o seu cônjuge, que é o estudante internacional, e você está mesmo como visitante, a chance de você conseguir uma oferta de trabalho é muito grande, principalmente se você for das áreas de demanda. Quais são essas áreas de demanda? Trades, por exemplo, tecnologia, engenharia de uma forma geral. Tem muitas vagas de trabalho aqui nessas áreas. A galera que trabalha, por exemplo, com supply chain, a galera de hospitality, de hotelaria, dependendo da província, você tem oportunidades de trabalho. Então, não deixe que essa notícia abale o seu sonho. É hora de você marcar uma consulta de análise de perfil, que é aquela consulta que a gente senta para analisar o seu caso específico. Eu e a Najara pegamos o formulário com suas informações, analisamos as oportunidades de imigração por província, por aquelas que você tem interesse de ir, a gente senta e conversa. No caso dos estudantes internacionais, é importante que nesse momento você avalie a possibilidade de vir para um college público, se possível fazer o mestrado ou o MBA, né, que é um nível de mestrado. Se não for possível, porque você não tem a graduação, ou é difícil para você ser aceito em nenhuma dessas instituições pelo nível de inglês, o college privado pode ser uma porta de entrada, na qual você vai entrar no Canadá e acessar as empresas que estão contratando para tentar uma oferta de trabalho. Então, não significa que pelo fato do governo ter anunciado isso, dessa restrição em relação às parcerias de college público e college privado, que você vai descartar automaticamente o college privado. O college privado pode ser uma porta de entrada para você conseguir a sua job offer e seguir com o seu projeto de imigração. Isso aí, Renata. Eu estou selecionando algumas perguntas aqui, Vamos lá, tá? vamos responder. E várias perguntas, assim, dos aplicantes que já estão com LOA, já tem a Letter of Acceptance da escola, do college, mas não aplicou para o visto ainda. O que eles têm que fazer? Então, não vai poder aplicar no momento, porque você vai precisar da Attestation Letter, que é o documento que vai ser emitido pelas províncias. Não sabemos ainda quando que as províncias vão fazer isso. Elas têm até o dia 31 de março de 2024 para responder essa demanda da Attestation Letter, mas é possível que isso aconteça bem antes, principalmente por causa dos estudantes que têm o início das aulas em maio. Então, eu acredito que a gente vai ter notícias em relação à Attestation Letter nos próximos dias ou pelo menos semanas. Então, já deixa a aplicação pronta, né, Renata? Não espera para ver o que vai acontecer, né? Já deixa pronta e para depois só ir atrás do attestation, né? Exatamente. Quem já está com essa carta, quem já está quem já está com a carta de aceitação, quem já está com o processo em andamento, é só esperar ver o que vai acontecer com a Attestation Letter para submeter a aplicação. Uhum, exatamente. Aí tem uma preocupação do pessoal que já está aqui dentro, né? O que vai acontecer com as extensões de Study Permit, aplicação de PGWP e Spouse Open Work Permit? Então, se você está aqui dentro e vai fazer uma solicitação de Study Permit, não vai mudar nada, você vai fazer. A questão do Attestation Letter, a gente vai precisar esperar para ver como será feito. Eles têm até 31 de março, como eu falei anteriormente, para responder. Agora, se você vai fazer uma extensão do seu Study Permit e uma extensão do Open Work Permit do cônjuge, se essa regra não mudar e você não tiver no mestrado ou doutorado, o seu cônjuge não vai ter direito a aplicar para o Work Permit novamente, nem que seja uma extensão. Isso vai afetar diretamente qualquer estudante que não esteja matriculado no MBA, mestrado e doutorado, tá? A gente ainda não sabe em relação à pós-graduação. No comunicado falou que tem que ser mestrado e doutorado. Agora, em relação ao PGWP,
Os únicos estudantes que não terão direito ao PGWP são aqueles matriculados em colégio privado público. Essa regra, infelizmente, passa a valer a partir de hoje. As pessoas que já estão estudando, o que que elas devem fazer? Eu tentaria aplicar de qualquer forma. Aí vai depender do oficial avaliar. Porque como você já estava aqui antes do anúncio, eu aplicaria. Mas pela regra, não vai ter mais direito, tá? Certo. Visto dos filhos, Renata, o pessoal está perguntando como é que fica. Não vai ser afetado, as crianças vão continuar aplicando para o visto de estudo normalmente. Isso não mudou, não há nada oficial que diga que vai mudar daqui para frente. Então, seus filhos vão poder continuar estudando normalmente se você tiver no college público elegível, né, autorização de trabalho, etc. Exatamente. A única coisa que afetou mesmo, que, né, pegou todo mundo de surpresa, é, unânime, assim, a opinião, é a questão do impacto no spouse Open Work Permit, né, o visto do cônjuge. Então, isso é o que afetou bastante, né? E aí a decisão, né, o que vai auxiliar, né, em conseguir esse permit é a escolha do curso, certo? Isso. Estão me Recapitulando, né, perguntando se Renata? a pessoa, quando for aplicar o PGWP, se o cônjuge vai poder aplicar o Open Work Permit. Isso não mudou, gente. Isso aí, se a pessoa tem direito ao PGWP, pode solicitar o Work Permit do cônjuge, tá? Uma opção que um dos nossos parceiros levantou foi a possibilidade de dos dois aplicarem para um visto de estudo. Então, assim, antes era um para estudo e outro para trabalho. Então, os dois vindo estudar, os dois teriam direito a trabalhar. Qual é o ponto negativo desse tipo de aplicação? Gente, é possível, é. Eu tenho muitos clientes que já fizeram isso com college privado, os dois vindo estudar em college privado para os dois poderem trabalhar. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo é a questão da comprovação financeira, que vai ter que ser maior, porque são duas tuitions. Ou seja, se você investir nos dois do casal vindo estudar no college público, o custo da sua aplicação vai ficar bem maior. E aí você tem que ver se compensa. Na minha opinião, se for dois para college público, a não ser que o college público dê um bom desconto. É verdade, Renata. E teve uma questão aqui também levantada, que é em relação se o spouse, o cônjuge, já trabalha no Brasil, já tem trabalho, né, na área de TI, trabalha remoto, como é que fica o visto, né? O visto, ele vai ser um Tier V, vai ser um Visitor Visa, né, para poder fazer a aplicação junto, acompanhar o aplicante principal que está vindo estudar no Canadá, né? E aqui dentro depois faz as extensões através de Visitor Record, tá? Ou se você conseguir um trabalho, conseguir uma LMIA, dá para trocar, fazer uma troca daí para o Work Permit depois, dentro do Canadá. Exatamente. Lembrando que uma vez que você esteja aqui trabalhando remotamente, não tem problema nenhum, tá? Você pode trabalhar aqui remotamente para qualquer lugar do mundo. E se você conseguir uma oferta de trabalho, você pode fazer uma aplicação de Work Permit dentro do Canadá. Você não vai precisar sair do Canadá para fazer uma aplicação de Work Permit. Você não vai precisar, enfim, mudar os seus planos completos, fechar a casa para ir até lá para resolver. Você pode resolver tudo aqui dentro do Canadá e é super tranquilo. E teve uma pergunta bem interessante aqui, ó, mestrado em engenharia, tá? Dá direito ao PGWP, tá, pessoal? E E a bola da vez agora, né, vai ser o mestrado, porque quem puder investir em mestrado, o pessoal já tem bacharel no Brasil e puder investir em mestrado, vai ser a bola da vez, tá? E E falando de mestrado de engenharia, engenharia é uma das áreas que está no programa BC-PNP International Postgraduate, um programa de residência permanente da província de British Columbia, na qual tem uma lista de mestrados na área de engenharia. Se você escolher um daqueles mestrados e concluir o curso, você já pode aplicar diretamente para a residência permanente sem a necessidade de oferta de trabalho, sem a necessidade de pontuação, sem a necessidade de fazer uma nova prova de inglês. Então, o mestrado em engenharia, o mestrado em tecnologia, o mestrado em saúde em British Columbia pode facilitar muito a sua residência permanente. exato. E esse programa de imigração de BC, pessoal, ele é fabuloso, tá? Para quem é dessas áreas, né, de engenharia, saúde,
De tá? tecnologia. Tecnologias, tá? Então, não é só mestrado em engenharia, são várias áreas de mestrados, tá? Nessas áreas técnicas, e que se você fizer um mestrado em BC, não precisa da job offer, não precisa nem do teste de inglês, faz a aplicação para imigração direta. Esse programa ali em BC é ótimo. E não só em BC, pessoal, mas Ontário também tem uma stream, tá? Para quem faz mestrado, que não precisa dar job offer, mas você precisa fazer o teste de inglês, tá? Então, também tem mestrados elegíveis em Ontário. E o impacto da escolha de mestrado, né, nesse novo anúncio de hoje, é que mestrado não tem cap, tá? Você precisa da attestation letter, sim, todos os aplicantes vão precisar de attestation, o que mestrado e programas de graduate programs não tem é o cap, tá? O que vai ter cap é os programas abaixo de mestrado, tá? É, Undergraduate o College. MBA da UCW não está na lista do BCPNP International Postgraduate, mas o MBA da UCW é uma opção excelente, porque o cônjuge vai continuar podendo vir trabalhando, dá direito a PGWP, é um curso extremamente renomado, com empregabilidade altíssima das pessoas que estão se graduando. Então, é um mestrado, é uma opção que vocês podem avaliar. Inclusive, corram para que as vagas não terminem logo. Então, corram para entrar em contato com o pessoal da UCW. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que está vindo muita pergunta em relação às aplicações que já foram feitas e ainda não receberam a resposta. Gente, é o seguinte, a partir de hoje, pela regra, não, o cônjuge não vai ter direito ao visto de trabalho. Significa que todas as pessoas que aplicaram vão ser negadas? Não, porque isso é uma decisão do oficial que vai estar avaliando. Mas pela regra, é uma possibilidade de que o visto de trabalho do cônjuge seja recusado, porque essa regra vale a partir de hoje. Então, as aplicações feitas que não foram finalizadas, pode sim ter a possibilidade de uma negativa, tá bom? Não é certo, não é concreto, eu não sei como que a oficial vai avaliar isso, mas existe a possibilidade de uma negativa sim. Tem uma pergunta aqui, Renata. Se eu não começar a estudar antes de setembro, vou perder o PGWP? Não perde, tá? Renata, pode recapitular? Não tem Eu não impacto. entendi o que ele está querendo dizer se eu não começar a estudar até setembro. Acharam que confundiram aqui que não vai ter PGWP. Na verdade, tem. Todos têm acesso a PGWP. Instituições públicas, mestrado, tá? O que não tem acesso vai ser o Spouse Work Permit, dependendo do curso que você escolhe. O MBA, Bruna, ele é considerado um mestrado, ele dá direito ao cônjuge de vir trabalhando. Gente, de novo, eu sei que essa notícia pegou muita gente de surpresa, inclusive nós, consultores de imigração, nós não esperávamos que o ministro de Imigração fosse fazer uma coisa dessas, de negar uma autorização de trabalho para o cônjuge. Porém, isso já era uma realidade para os estudantes de colégio privado. E nem por isso eles desistiram de vir, nem por isso eles deixaram de chegar aqui, tomar conta do mercado de trabalho, conseguirem empregos, conseguirem aplicar para residência permanente, enfim. Então as pessoas viam já para o colégio privado que o cônjuge não tinha direito a trabalhar, que é, por exemplo, a realidade dos Estados Unidos. Se você vai como estudante para os Estados Unidos, o cônjuge não pode trabalhar, e nem por isso as pessoas deixam de ir para lá e conquistar a vida nos Estados Unidos. A mesma coisa na Inglaterra. A Inglaterra recentemente anunciou que os cônjuges não terão direito a visto de trabalho das pessoas que forem estudar na Inglaterra. Então não é algo totalmente fora do padrão. Pegou de surpresa porque a gente sabe que o Canadá é um país receptivo, é um país que se preocupa com o bem-estar da família, é um país que quer manter a família unida, que tinha esse costume de dar autorização de trabalho para o cônjuge, mas se de fato eles permanecerem com essa ideia de não dar, existem opções que vocês devem buscar e opções reais, possíveis. Uma questão, poderia repetir a questão do Work Permit para o cônjuge? Renata, qual é os cursos, de novo, que não é elegível Work Permit para o cônjuge? Então, gente, se você não estiver fazendo um mestrado ou doutorado, ou seja, qualquer outro tipo de curso, o cônjuge não vai poder aplicar para um visto de trabalho. Então, para aplicar o visto de trabalho como cônjuge de estudante internacional,
o seu esposo ou esposa precisa estar matriculado no mestrado, no MBA ou doutorado, tá? Isso é uma regra que vai ser ainda colocada em prática nas próximas semanas. Não tem uma data ainda. Por isso é muito importante, vocês que estão nos escutando, que são residentes permanentes ou cidadãos e trabalham no mercado, entrem em contato com o primeiro-ministro do Canadá, entrem em contato com o ministro da Imigração, solicitando que essa regra seja tirada do plano de contingência deles. É muito importante que vocês entrem em contato. Uma vantagem de morar no Canadá é porque é um país pequeno, com a população pequena, e que nos dá a oportunidade de ter acesso direto aos nossos representantes. Então, se vocês que são residentes permanentes ou cidadãos estão nessa live e trabalham no mercado, eu queria pedir que vocês entrassem em contato com os representantes do governo. Pós-graduação, tá, pessoal? Não foi mencionada ainda, a gente ainda precisa aguardar. E não confundo com PGWP. PGWP todos são elegíveis, todas as instituições públicas, independente do curso, elegível para PGWP, tá? Outra pergunta, qual o visto do cônjuge? Se o cônjuge vem com trabalho remoto do Brasil, vai ser um visitor visa, tá? E depois vai renovando esse visitor aqui dentro. Renata, o pessoal quer saber qual o valor de um mestrado. Então, isso varia muito, gente. Tem mestrados que vocês vão pegar o valor, vocês vão falar, nossa, mas eu não sabia que era tão barato assim. Porque vai depender do tipo de mestrado que você for fazer. E tem outros mestrados que são extremamente caros. Por exemplo, mestrado na área de direito aqui em British Columbia é uma fortuna. Então, depende do mestrado. Meu conselho para vocês é que marquem uma reunião com uma consultoria educacional. A GoNorte tem parceria com consultores educacionais que podem te orientar em relação aos mestrados, aos colleges, a diferença entre custos de um college público, de um college privado, porque, gente, existe o mundo ideal e existe a sua realidade. O mundo ideal é o quê? Você vir direto para um mestrado, o seu cônjuge trabalhando, você com uma comprovação financeira maravilhosa, só que isso nem sempre é possível para todos os casos. Mas não deixe que isso impeça você de correr atrás do seu sonho. Então, se a sua realidade hoje é de um college privado, busque esse college privado alinhado a uma província na qual a sua profissão seja de alta demanda, porque isso vai facilitar a sua contratação. Outra coisa, não esqueçam da importância do francês. O francês pode facilitar a obtenção de uma oferta de trabalho e facilitar que você receba um convite para um processo de residência permanente. Então, o francês é um grande diferencial. Verdade, Renata. E também, Renata, o pessoal está pedindo aqui de novo, e quem já está aqui, já apliquei para o PGWP, o que, que acontece agora? Não vai Já apliquei acontecer no nada. passado, nada. Não vai acontecer nada. Vai ser aprovado, se Deus quiser, o seu PGWP vai ser aprovado. Se você fez uma aplicação completa, se você mandou os documentos exigidos pelo governo para aprovação do PGWP, você vai receber o seu PGWP, tá bom? Não se preocupe, isso não vai afetar vocês. Outra pergunta, quando é que dá para aplicar para Testation Letter, Renata? Estou perguntando de novo. Gente, Testation. eu acho que se as províncias não foram comunicadas dessas mudanças antes do anúncio oficial de hoje, nem elas estão sabendo como é que vão fazer isso, porque vão ter que implementar esse sistema. Agora, eu acredito que elas já tinham sido comunicadas e alguma coisa já deve estar em andamento e nós vamos saber nos próximos dias. Ok, mais alguma pergunta? Vamos lá, acho que a gente já cobriu bastante, né, Renata? Agora tem bastante pergunta assim, específica sobre sou dentista, sou veterinário, o que que eu faço, né? Então, assim, só através de uma consulta, né? De novo, vocês que estão querendo saber dos MBAs, dos colleges, dos cursos, entre em contato com a gente, manda mensagem, nós vamos estar encaminhando vocês para os nossos parceiros credenciados. Nós temos, inclusive, aqui nessa live, nesse momento, tem a Paula, do Paula no Canadá, que está aqui nos assistindo. Eu vou entrar numa live daqui a pouco, daqui a 10 minutos eu vou estar com a live com o Felipe, da Stepin, eu vou estar gravando um vídeo hoje com o Joel, da Tio Canada. Então, assim, existem várias formas de você obter essas informações. Vocês podem mandar uma mensagem privada aqui no Instagram da GoNorte e a gente vai estar orientando vocês do que fazer, tá bom? Perfeito. Acredito que já cobrimos tudo, Renata. Agora já tem perguntas aí repetidas e manda para nós, né, no nosso chat, que o nosso time de atendimento vai respondendo e verificando conosco. Precisa da nossa ajuda, né? Isso.
E tanto eu quanto a Najara e toda a equipe da Gonorte, a gente está à disposição de vocês. Vocês podem agendar uma consulta direta, privada, comigo, com a Najara. A gente vai estar sentando, analisando a sua situação, seu background e direcionando vocês para o melhor caminho de acordo com o seu perfil, tá bom? Não deixem isso desanimar. Isso, Najara. É isso, Renato. Cobrimos tudo o que precisava, né? E tem eu acredito que o Canadá está sendo mais seletivo agora com relação à entrada de International Students, mas lembrando que a duração dessa medida é para ser de 2 anos, tá? Isso, é uma medida temporária. São 2 anos, é uma medida temporária que eu acredito que antes não havia um cap, então eles comentaram que eles resolveram fazer isso agora porque aumentou muito o número de estudantes chegando e aí falta, né, moradia, agora tem problema de moradia, sistema público de saúde para atender todo mundo, então eles querem agora dar uma acalmada nessa numeração, nesses números, né, e ver qual vai ser o resultado disso depois e vai dar tudo certo, como sempre, né? Só replanejar, fazer o plano de novo, vamos lá, conte com a gente aqui para poder te orientar e a gente auxilia vocês a fazerem dar certo esse plano Canadá. Gente, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, pelas mensagens que a gente tem recebido aqui. São tantos clientes que se transformaram em amigos, tantas pessoas que a gente tem conhecido no decorrer dessas aplicações, desses processos de vistos, de residência permanente. Então, eu quero agradecer. Contem com a gente vai com vocês até a cidadania, se Deus quiser. Tchau. Um abraço, até a próxima.